amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 3 de agosto de 2021, dia 25 de Av de 5.781. No dia de hoje, 1603, em Portugal, Tamara Barocas e o frei dominicano Diogo Assunção foram queimados vivos por expressarem simpatias ao judaísmo. No ano de 1929, faleceu o inventor e cientista Emil Berliner. Foi o inventor que incorporou um microfone ao telefone, também desenvolveu o protótipo do fonógrafo moderno, do método de gravação que substituiu a forma original de gravação inventada por Thomas Edison, que utilizava cilindros. Até o aparecimento dos CDs, o seu método de gravação foi o único utilizado pela indústria de gravação e de música no mundo. E também nesta data, em 1944, infelizmente, os nazistas descobriram o esconderijo de Anne Frank e sua família. E sem mais delongas, vamos às principais manchetes. Sobe exponencialmente o número de infectados e também o número de casos graves de Covid em Israel. O governo aprova a nova proposta de orçamento. O novo relatório apresenta professores contratados pela ONU estimulando assassinatos de judeus. A Israel Aircraft Industries assina contrato de 200 milhões de euros para fornecer serviços avançados de sistemas de radar ao exército da Alemanha. O Irã tem novo presidente. O sanguinário Raisi acaba de assumir. O número de doentes de corona em Israel segue crescendo. Os últimos números já mostram um ritmo de contaminação atingindo ontem incríveis 3,7% dos testados. Em junho, eram apenas 0,17%. Infelizmente, o número de casos graves também cresce, atingindo hoje 221. Há pouco mais de um mês, tínhamos apenas 17. Também cresce o número de pessoas em estado crítico. Hoje são 51, dos quais 46 estão entubados. O ponto crítico é que a cada 10 dias está mais que dobrando o número de doentes graves. Assim, há 20 dias eram 50 doentes graves. Há 10 dias passava um pouquinho de 100 e hoje já são 221. A maioria dos casos graves está ocorrendo em pessoas com mais de 70 anos que já tinham comorbidades anteriores. Neste último domingo, Israel começou a aplicar a terceira dose, sendo o primeiro país a fazê-lo. A professora Idit Matot, uma das mais reconhecidas epidemiologistas de Israel, disse apoiar plenamente a decisão de partir para a terceira dose, mesmo antes de terminarem as experiências científicas. Ela enfatizou que o momento é preocupante e que a terceira dose, sem dúvida, salvará vidas. É importante notar que nas 4 primeiras horas, 9% do grupo-alvo de vacinação marcou o horário para ser vacinado. Trata-se de número excepcional que demonstra a receptividade do programa. No fim do primeiro dia, 39 mil israelenses receberam a vacina. No segundo dia, ontem, mais 55 mil. E outros 219 já marcaram hora para vacinar-se. Minha esposa e eu estaremos sendo vacinados às 10 horas da manhã, horário do Brasil. Mais de 25% da população-alvo já se apresentou, sendo vacinado ou solicitando hora para serem vacinados desde esse último domingo. O lado triste é que há 234 mil israelenses com idade acima de 50 anos que optaram por não tomar a vacina por motivos ideológicos. O governo israelense aprovou na madrugada de domingo para segunda a proposta de orçamento para o ano 2021-22. Depois de quase 3 anos sem orçamento, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos ministros e segue agora para discussão no parlamento. São estas as principais propostas, algumas delas realmente polêmicas. 1. Serão eliminadas grandes partes das taxas de importação,
no sentido de aumentar a concorrência e diminuir os preços no mercado interno, o que deve gerar uma economia anual para a população estimada em 5 bilhões de shkalim, cerca de 1,6 bilhões de dólares. 2. A idade de aposentadoria das mulheres, hoje 62 anos, será gradativamente elevada para 65 anos. Este processo será feito ao longo dos próximos 11 anos. Concomitantemente, serão oferecidos estímulos para aperfeiçoamento profissional de mulheres para capacitá-las num mercado cada vez mais utilizador de tecnologia. 3. A abertura total da importação de hortifruti granjeiros e de ovos. Isto deve gerar uma imensa redução de preço no atacado. Os agricultores estão se colocando radicalmente contra esta medida, informando que o preço final não é estabelecido por eles, e sim pelas grandes redes, que serão as únicas beneficiadas com a redução de preços no atacado, pois, segundo eles, elas não repassarão a economia aos preços finais. Estudos feitos recentemente parecem comprovar a tese de que apenas 50% da economia será repassada ao público, enquanto as redes manterão em seus bolsos os outros 50%. 4. A abertura na competição na certificação de kashrut, a certificação da comida preparada de acordo com os preceitos judaicos. Hoje, o controle da kashrut é monopólio do Rabinato Central, o que leva a preços exorbitantes, a exigências muitas vezes abusivas, com a possibilidade de organizações independentes fazerem a certificação. A economia para a população poderá chegar a muitos milhões de shkalim. 5º, a desburocratização do setor público, diminuição das leis regulatórias, principalmente para a pequena e média empresa. Isso deverá levar a uma economia para a população de 75 bilhões de shkalim em 10 anos, cerca de 30 bilhões de dólares, e terá grande efeito na redução do custo de vida no país. 6º, foi determinada a expansão do metrô na região da Grande Tel Aviv. Isso terá um custo bastante grande para a população e a economia israelense. 7º, início da reforma bancária, com aumento do número de bancos participantes, incluindo bancos digitais, e a exigência de que as informações de todos os bancos sejam unificadas para que os custos sejam absolutamente abertos ao consumidor por todos os bancos da mesma forma, para facilitar a análise e melhorar a competitividade interbancária. 8. Início da reforma escolar, aumentando o poder de decisão dos diretores de escolas e das prefeituras, e transferência gradual do orçamento hoje centralizado para decisões das prefeituras das cidades. 9. Permissão para transformar 50% dos prédios de escritório em apartamentos residenciais de pequeno tamanho, aumentando a oferta de imóveis para solteiros e jovens casais. Ao mesmo tempo, permissão para construir imóveis residenciais nas áreas industriais, numa tentativa de reduzir o déficit habitacional e os preços de imóveis. 10º, e esta muito polêmica, está sendo levantada uma proposta que permita a Israel exportar a chamada maconha medicinal. Israel hoje é líder mundial em pesquisa dos diversos tipos de maconha e suas possibilidades de uso na medicina, e, até o momento, é proibido terminantemente a exportação de plantas israelenses de maconha. 11º, e importante, um incentivo para a adoção de energia limpa, com estímulos a veículos elétricos, uso de energia solar em todos os órgãos governamentais, redução ou até isenção de impostos a empresas que mudarem o uso de energia para energia não poluente. Ainda sobre o orçamento, foi aprovada a sugestão de aumentos significativos para as áreas de saúde e para a educação, e também para policiamento no setor árabe.
Infelizmente, nas áreas árabes, a violência é muito alta. Existem gangues mafiosas que cobram proteção de bares e restaurantes, e há ainda a tradição da vingança entre famílias, que é muito presente. Com a entrada massiva de recursos, serão adicionados 1.100 policiais e o incremento da formação profissional para a juventude, pretendendo, com isto, aumentar o índice de empregabilidade e a diminuição da violência nas aldeias árabes. Na área de turismo, foi decidido aumentar incentivos para a entrada de turistas e para a redução do custo de hotelaria. Na área de transporte, foi dado imenso impulso ao transporte público, com a adição de milhares de ônibus no intuito de diminuir o número de veículos nas ruas. Também será apresentada uma lei para a cobrança de pedágio a quem se dirigir ao centro em horários de pico, ao preço de 25 shkalim, cerca de $7. Finalmente, estão sendo dobrados os preços de todos os utensílios descartáveis de plástico, que Israel é líder mundial, tanto na fabricação como no consumo de pratos e talheres, etc., bem como um aumento significativo na taxação de todas as bebidas que contêm alto índice de açúcar, principalmente as gaseificadas. Amigos, um relatório da organização UN Watch, publicado ontem, aponta um fato gravíssimo. Pelo menos 100 casos de professores distintos estimulando seus alunos a assassinarem judeus. São funcionários da UNRWA, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos. A UNRWA administra muitas escolas em Gaza e na região da Judéia e Samária, também chamada de Margem Ocidental, e também na Síria e na Jordânia. Há provas contundentes sobre número superior a 100 professores incitando seus alunos em classe e nas redes sociais a atacarem judeus israelenses. Um exemplo é o professor Hussein Massari, que dá aulas na Autoridade Palestina. Ele enviou algumas mensagens a seus alunos afirmando que judeus criaram o vírus do corona no intuito de dizimar os islâmicos e facilitar o domínio judaico do mundo. Cerca de 85 professores postaram a foto de crianças em Gaza uniformizadas com roupas do Hamas, com a mensagem seguinte: com nossas armas destruiremos os sionismos e voltaremos às nossas terras. A Organização de Direitos Humanos UN Watch apresentou 113 printouts de incitamento ao ódio e ao terror, acreditando tratar-se de pequena parcela deles. A direção da UNRWA foi informada há mais de 6 meses, porém não tomou nenhuma atitude até a publicação do relatório ontem. O diretor-geral da UN Watch declarou: a ONU afirma ter tolerância zero com atos de incentivo ao terror, porém nada fez a respeito das nossas denúncias, mantendo em seu quadro professores e funcionários que incentivam e propagam violência e terror. Apelamos, disse ele, aos governos que financiam a UNRWA a tomar medidas para quebrar o ciclo do mal, que educa as novas gerações para o ódio e a violência contra os judeus. Ressalte-se que todos os refugiados do mundo são cuidados pela Acnur, exceto os palestinos, para os quais foi criada a UNRWA. Enquanto a Acnur busca integrar os refugiados em seus novos países e estimula a mudança de estado de refugiado para cidadão, a UNRWA define como refugiados não só aqueles que saíram de Israel em 1948, mas também seus filhos, netos, bisnetos, as pessoas que sejam adotados por eles e também todas as pessoas que se casem com um deles, perpetuando e aumentando assim o número de chamados refugiados, que eram no início 720 mil e hoje já são quase 5 milhões. A Israel Aerospace Industries, IAI, junto com a alemã Hensoldt, fornecerá ao exército alemão novos sistemas de radar para o programa Hughes Air Defense Radar Nachfolgesystem, HADRNF. O programa irá substituir o sistema HARD originais, em operação desde meados da década de 80, modernizando a vigilância do espaço aéreo.
Os radares em questão serão usados para detectar mísseis de longo alcance e melhorar a defesa contra mísseis balísticos, bem como para missões espaciais e monitoramento por satélite. A IAI oferecerá sua experiência em radares de longo alcance, fornecerá grande parte do hardware e também suporte de longo prazo, bem como assistência à integração. Por seu lado, a Hensoldt fornecerá componentes adicionais dos radares. Segundo a reportagem da revista Globes, o valor do negócio é de 200 milhões de euros. A Israel Aircraft Industries está orgulhosa da escolha do exército alemão e vê a colaboração com a Hensoldt como um passo significativo na promoção de nossa atividade empresarial na Europa e particularmente na Alemanha, utilizando o conhecimento tecnológico e a experiência que acumulamos ao longo de muitos anos, disse Eyal Shapira, chefe da divisão de AD e de sistema de radar naval da ILTA. Estamos testemunhando uma crescente demanda em todo o mundo por radares modernos que podem fornecer inteligência precisa e em tempo reais, tanto contra mísseis como contra ataques aéreos. E assumiu agora há pouco no Irã o novo presidente, Ibrahim Raisi, que chega ao poder após as eleições com o menor número de votantes na história do Irã. O imenso índice de abstenção superior a 50% se deveu ao boicote da população inconformada com a desqualificação dos candidatos da oposição. Raisi foi um dos principais juízes das cortes iranianas, tendo condenado o que se estima em dezenas de milhares de oposicionistas à morte na forca. Seu método era levar algumas dezenas de prisioneiros a praças públicas em diversas cidades e enforcá-los em guindastes de construção civil, deixando dezenas de corpos pendurados na praça para intimidar potenciais opositores. Seu principal colaborador na corte está preso no momento na Suécia e será julgado a partir do próximo dia 10 de agosto pela morte de 5.000 prisioneiros no que é considerado crime contra a humanidade. Amigos, Israel vem vivendo dias de extremo calor. Aqui em Holon, tivemos 38 graus durante essa semana, no momento 35 graus e um índice de umidade significativo que faz com que a sudorese esteja presente em todas as pessoas fora de ambientes com ar-condicionado. Enquanto isso, vocês aí no Brasil sofrendo com bastante frio. O clima no mundo realmente está maluco. Meus amigos, terminamos por aqui pedindo a você que não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de registrar-se em nosso canal, divulgá-lo aos seus amigos, compartilhar esse filmete e, se Deus quiser, nos encontraremos novamente na semana que vem. Até lá!